Ah, eu vou falar, vou usar o tempo, na verdade, para regimentar de 15 minutos, mas eu vou falar de todo modo o tempo que deixar eu falar. Bom dia, senhores. Eu poderia perder tempo falando de um processo onde realmente não tem a menor importância, todos sabem que é uma suposta perda de prazo relacionada a um processo em fase de execução, nem sequer um caso de revelia ou de perda de prazo para recurso, e mesmo nesses casos jamais houve uma abertura de página no órgão. É perda de tempo na medida que todo mundo sabe qual é a razão disso estar acontecendo. Compartilhando a tela aqui, só um segundo. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Bom, todos os senhores sabem, inclusive já foi dito pelo próprio PGE na manifestação, a impugnação, o órgão é gerido hoje pelo chefe de uma organização criminosa que atua há muitos anos saqueando o Estado, e essa atuação tem se reforçado sobremaneira pela própria atuação da PGE. Isso está a cada dia que passa mais claro e a cada dia mais agravado. Não há seguramente no órgão alguém que não saiba, na medida que eu mesmo já dei ciência disso várias vezes, o órgão, quem são os sócios do IDESMA, como a colega negou saber o dia desses. Eu não posso falar? Desligaram meu áudio. Eu quero continuar falando. Não fui eu que desliguei meu áudio. Eu estou apresentando defesa. A defesa não pode se manifestar? A defesa está apresentando suas matérias. A minha matéria de defesa é essa. É a minha matéria de defesa. Tu quer procuração? Tu quer ser meu advogado? Tu quer ser meu advogado? Impressionante. Eu não estou te ofendendo, senhorita. Eu estou apresentando minha defesa. Eu estou apresentando minha defesa. Eu só falei que sou sócio de 10. Eu estou apresentando minha defesa. A defesa não pode se manifestar, doutor. Que isso? Eu estou acessando o conteúdo da defesa. A que ponto chegamos? Olha, eu, eu vou apresentar a matéria de defesa que eu quero. Eu sou advogado. Tu não tem que te meter nessa matéria de defesa. É minha matéria de defesa. A minha matéria de defesa é mostrar o que está acontecendo. É sim. Que chantagem, tu vai ser preso daqui a pouco, não tem nada a ver comigo. Eu quero apresentar minha defesa, eu não vou poder apresentar minha defesa. Eu vou falar sobre o que eu quiser, então eu não tenho que falar sobre matéria de defesa. A minha defesa só o que interessa aqui é sobre a organização criminosa que eu estou me opondo e por isso estou sendo perseguido por ti. Essa é a minha matéria de defesa. É óbvio o que está acontecendo aqui, todo mundo sabe disso. Eu quero falar, a minha matéria de defesa é essa. Eu sou meu advogado, a minha matéria de defesa é essa, e eu estou falando a respeito disso. Como todos sabem, a AOS que funciona no escritório do Procurador-Geral, se a defesa pode escolher o que vai alegar em defesa, incrível. Mas deixa eu falar, mas eu tenho imunidade, eu estou falando como advogado, eu quero falar, eu não posso me defender? Inacreditável. Eu vou ser expulso de novo, isso aqui é absurdo. Quer uma procuração para atuar como meu advogado?
Obrigado. Como todos sabem, e inclusive o PGE fez questão de destacar na manifestação. Ok. Bom, voltando aqui, como todos sabem, e inclusive o PGE fez questão de destacar isso na sua manifestação em relação à suspeição, o IDESMA funciona na própria sede do escritório do PGE, que inclusive atua em 100% das ações que o IDESMA é autor, atuando contra o Estado em tentativas claríssimas de fraudes. E a partir de 2019, em virtude de uma série de outras ilegalidades, de uma dívida com fisco de mais de 60 milhões, teve que mudar de nome para IDESMA e para a ZELC. E apesar de manter a mesma estrutura, a mesma diretoria, mesmo site, absolutamente tudo, e mudou do endereço. Enquanto o IDESMA continua no site, continua no escritório do PGE, a ZELC funciona no escritório do seu primo, onde o seu tio realizava as palestras para as laqueaduras que ele realizava. Vocês sabem disso muito bem e há muito tempo, tudo bem. E o que há de mais importante a destacar agora é que isso se deu mais recentemente, a partir do momento em que se passou a ter uma centralidade da ZELC com a saída das OS paulistas, um cenário absurdo onde se tem a própria OS passando a receber mais de 43 milhões de reais como contraprestação a título de quase nada. A ZELC passa a receber 12 e mais 7 milhões no Hospital Regional de Castanhal para nada, praticamente nada, para 3, 4 atendimentos por dia em portas fechadas, e ainda passam a se utilizar do ISA e a pegar a menina dos olhos que se queria desde que o Procurador-Geral avocou para si e fez o parecer que acabou gerando a contratação da Pacaembu lá atrás. Essas irregularidades, para além das fraudes que do valor de mais de 43 milhões de reais apenas para título de nada para esses novos contratos, registram um absoluto da prática que se vê no resto do Brasil e colocam em risco já todo o debate nacional. Todo o debate nacional vai acabar sendo extremamente prejudicado em virtude da utilização do cenário paraense. Isso já está cada dia mais claro e com uma atuação altamente protegida por esse órgão. Ainda, em relação à questão dos respiradores, que eu coloquei perante esse conselho, eu expus as ilegalidades ainda em maio do ano passado, e depois disso centenas ou milhares de vidas foram perdidas em virtude dessas atrocidades que foram praticadas. Agora as provas são inúmeras, são muito claras e, sobretudo, são relacionadas a ganhos econômicos. Toda essa opção por morte, toda essa opção por mentir, por fraudar o laudo do técnico Celso Mansueto, por dispensar os 152 respiradores doados pela SKN e cancelar o restante da compra dos 400 quando era baseado em mentiras toscas que não param de pé mediante nada, foi toda ela direcionada à obtenção de lucros. E tanto assim que o Estado não comprou nenhum respirador, na verdade comprou 10 ao longo da pandemia toda, até o final de março de 2021, e quando faz essa compra, os respiradores são integralmente alocados em Belém e Castanhal. Castanhal recebe do dia para a noite, a partir do momento que a ZELC assume 180 respiradores, e é nesse contexto ainda que ocorre aquela descoberta dos 19 respiradores no Abelardo Santos, que a advogada Maiara Mácula, que é próxima também ao PGE, joga de uma forma incrivelmente trágica para a responsabilidade para a conta de uma doação feita pela JBS em julho de 2020, que, como bem sabe o PGE, foi integralmente tratada pelo governador e pelo sogro dele. Vai gerar consequências penais em relação a isso. É uma insanidade para se proteger e acaba jogando no fogo as outras autoridades. Na petição que eu enviei para vocês, sobretudo no final, esse cenário descrito, na medida em que há claros indícios, é possível apostar que está ocorrendo relações premiadas, não só porque o Pádua já falou tudo ali desde o segundo depoimento, onde ele muda o tom e começa a entregar tudo, como também porque ele contratou a firma especializada em relação premiada que atuou no caso do JBS, do Ricardo Saúde, do Joelly Batista. É uma firma boutique que vende serviços relacionados à colaboração. E o cenário de ilegalidades aqui, eu fiz um comparativo aí no final com o que acontece no Amazonas e sobretudo com outros cenários onde se discutiu e o STF entendeu que era passível de intervenção dos estados com base no artigo 34, o cenário que nós enfrentamos aqui hoje não tem precedentes históricos em lugar nenhum. Nunca aconteceu, não parece em nada com o que se via nem na época da Pacaembu,
Ilha Birigui, a partir do momento que a ASELC passa a ter a centralidade, não só nesses procedimentos relacionados às OS, esses aditivos se tornam generalizados, se tornam banalizados em um patamar bizarro. São 43 milhões e meio de reais a troco de nada em portas fechadas para atender meia dúzia de gatos pingados, quando se observa, por exemplo, que o Hospital do Pacaembu, que foi o centro da discussão nacional há muito tempo, pelos gastos, operou durante 3 meses, gerido pelo Albert Einstein, com equipamentos próprios, e o custo final foi 17 milhões, foi de 23 milhões, houve uma doação de 7. Aqui está se jogando dinheiro no ralo, a rodo, e o pior disso não são nem as perdas econômicas. O pior disso são os impactos que isso pode ter para o próprio debate democrático brasileiro, o que se está fazendo a partir da PGE, e não só a partir da PGE, sobretudo a partir da ocupação de diversos espaços, na CESPA, nesses procedimentos relacionados a obras que estão totalmente entregues, então, a Carada, a PA 150, e agora estão sendo tocados pelo próprio PGE. O cenário é extremamente trágico e eu não me importo nem um pouco, sinceramente. Eu vou ser demitido, eu fui o primeiro demitido da história do órgão, hoje eu vou ser demitido e eu vou abrir mão do prazo de defesa no outro, que vai ter já para ser demitido, vou pedir música no Fantástico, diante da credibilidade que isso tem. Vai tudo para a mesma ação, vai tudo ser decidido num procedimento só pelo STF, e a hesitação não é nem um pouco para proteger a esse órgão ou para proteger o réu, mas justamente em virtude dos danos difusos. Em outros momentos já foi muito difícil para mim estar diante desses procedimentos. Quem acompanhou alguma sessão do PAD sabe que na época era realmente sofrido para mim estar aqui. Eu tinha alguma expectativa de seriedade, tentar insistir em argumentos jurídicos que são absolutamente óbvios para qualquer pessoa, como são óbvios as razões pelas quais é descabido esse PAD desde o início, e gerava realmente uma sensação de frustração muito grande. Mas agora isso não, eu realmente não me importo. Realmente o nível de submissão a que esse conselho chegou, a que chegou o órgão na defesa dessas ilegalidades, mesmo quando já é evidente, absolutamente evidente a criminalização dessas condutas, e considerando ainda que mesmo agentes que atuem com relevância secundária, atuando não somente para proteger os interesses da organização, como por exemplo para proteger práticas de peculato, de corrupção passiva, de prevaricação, para fins de perseguição, e que protegem o líder da organização criminosa, que claramente é isso, com todo o entendimento do MPF em casos muito menores, não tem como se pensar em enquadrar de outro modo. Todo mundo que é enquadrado acaba também respondendo em concurso material pelo crime de organização criminosa. Isso é especialmente triste. A jurisprudência é muito sedimentada nesse ponto, e quando se olha outros casos, olha, a Operação Apneia, por exemplo, foram 23 pessoas, 27 pessoas denunciadas por organização criminosa, incluindo muitos servidores públicos, quando o gasto total do episódio ali no Amazonas foram 2 milhões de reais. Foram 7 pessoas denunciadas para o fretamento de um avião de 190 mil reais. Em relação a uma compra de Recife, que os respiradores foram comprados de novo, isso aqui é uma demonstração de má fé. A denúncia de um monte de gente foi por conta de crime hediondo relacionado a crime contra a saúde pública. As questões são muito sérias, as pessoas vão se afundando a troco de nada, não há nenhum ganho a ninguém com a manutenção dessa atitude insana e irresponsável, como eu descrevi na inicial, é uma atuação que é tão explícita em relação às ilegalidades quanto é amadora, é tosca, em momentos parece coisa de Chaves e Chapolin. Eu cheguei a mencionar na inicial que é como se o MPF atuasse com uma metralhadora giratória na pessoa da doutora Lindora e o Estado fosse defendido com um lençol. É extremamente triste ver o quanto as instituições vão se afundando por si próprias e seguem apoiando uma atitude insana que é absolutamente insustentável. Eu realmente não tenho nenhuma pretensão a convencer os senhores a não praticarem os julgamentos como praticam esse, como vão praticar o próximo. É o que tem sido a atuação da casa, é onde o Conselho e o órgão optam por seguir. Mas o nível de destruição institucional, o nível de... Ok. Então,
Então, o nível de destituição institucional já contratado, que é em virtude das aproximações da CPI, que já recebeu agora, inclusive, acesso a um dos inquéritos, 3428, quanto pelos próprios inquéritos em curso agora aqui, que estão sendo desmembrados a qualquer momento e onde está havendo a colaboração do STJ, ou até mesmo pela via do procedimento dos hospitais de campanha, onde nossos custos são totalmente dissociados da prática do restante do Brasil, ou mesmo por uma atuação direta, via artigo 34, os danos institucionais que estão sendo causados ao Pará, a partir dessa atuação, que já causou a perda de milhares de vidas, além de prejuízo de centenas de milhões de reais do ano passado para cá, 50 milhões de reais por mês sendo jogados no ralo, é histórico. Os senhores estão vivenciando e participando e integrando na linha de frente um momento que vai ser marcante para a vida de todo mundo que está aqui, de verdade. Eu tenho muito orgulho da posição que eu estou agora, de estar sendo demitido hoje. Se Deus quiser, ainda vai dar tempo de ser demitido antes de tudo isso estourar. Mas é muito triste o que está acontecendo com o Argos, senhores. Fico com muito orgulho de ser demitido de novo hoje.